E aí, jovem, como é que tá? Tudo certo? Meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar uma forma como a gente poderia fazer esse tipo de montagem, certo? Uma ideia mesmo. Foi sugestão do Júnior, um inscrito aqui do canal, que inclusive eu agradeço demais o apoio e o suporte dele, tá? Então ele fez essa sugestão para criação de um cartaz, né, de uma fotomanipulação nesse estilo. Eu vou mostrar aqui algumas ideias. Então eu vou mostrar como é que a gente chega nesse resultado aqui. É só uma aula assim, passando umas dicas mesmo, tá? Umas manhas assim que você pode utilizar para chegar em resultados assim, fazer fotomanipulações. Aí vai demandar muito da sua criatividade também, do resultado que você quer. Mas os mesmos passos para a gente produzir uma composição assim, a gente chega nesse resultado aqui também, tá? É só questão de uso das imagens. A ideia não é replicar idêntico, só fazer um exercício mais rápido mesmo também, senão daria uma aula muito longa aí de mais de 40 minutos. E aqui para o canal, aqui, pelo menos no momento, é inviável. E ela demanda também um certo conhecimento, pelo menos intermediário, de Photoshop. Então, caso você tiver um conhecimento mais básico, reveja o vídeo, assista com calma, tá? E eu recomendo outras aulas também no canal. E de toda forma também eu vou deixar o PSD e todas as imagens aí para download. Então, bora lá. Vou criar um novo arquivo aqui. Vou criar o meu aqui de 10 por 15, 100 de resolução, tá ótimo. Nesse segmento aqui, provavelmente eu vou cortar ele, vou jogar minhas imagens aqui. Ó, joguei aqui minhas imagens e a gente vai fazer um trabalho em cima dessa imagem aqui, tá? Vou deixar ela aqui como na primeira layer, na posição. Uma coisa mais simples mesmo, mas possível te dar algumas ideias aí quando você for trabalhar na composição. Vou encaixar ela aqui melhor no enquadramento onde valoriza mais aqui a modelo. Essa foto aqui eu peguei no Pexels, e todas essas aqui são imagens, por exemplo, do Google mesmo. Você pesquisa ruído, estática, textura, tá? Textura de televisão, você pesquisa em inglês, confere aí direitinho, e aí você consegue essas várias texturas, mas eu vou estar disponibilizando para download, vou deixar aí abaixo aí no link para você adquirir essas imagens. E aqui seria o seguinte: a primeira coisa aqui que eu poderia fazer seria criar uma nova layer, tá? Eu vou criar uma nova layer e eu vou fazer um desenho. Vou fazer um desenho aqui com um pincel padrão mesmo, para simular aquelas ondas, né? Aquela divisão. Então nessa imagem aqui no caso, eu vou querer fazer essa divisão, por exemplo, deixar aqui a opacidade 100%. Vou fazer essa divisão mais ou menos aqui assim, dessa forma aqui. Crio uma layer nova, tá? Para fazer isso. Então vou fazer a divisão aqui e eu vou fazer a divisão aqui embaixo. Então, uma ideia mesmo. Para ficar mais forte esse detalhe aqui, eu vou duplicar essa camada algumas vezes, vou mesclá-la de novo. Meu pincel ali eu não coloquei tanta força, eu estou fazendo com a mesa digitalizadora. Aí a pressão da caneta interfere. Só para garantir que vai ficar bem marcado mesmo essa transição, tá? Então eu vou fazer um efeito aqui, ó. Vou clicar aqui no FX e eu vou colocar um efeito, por exemplo, de Inner Glow. Vou criar um efeito aqui de Inner Glow. Vou deixar a opacidade aqui maior, o tamanho menorzinho assim. Aliás, vai ser melhor um de Outer, tá? Vou tirar esse aqui, vou marcar esse aqui de Outer Glow, vai ser melhor. Então, clico nele aqui, opacidade maior, e vou adicionar um tanto bom de ruído, tá? Posso adicionar ruído, você pode ampliar esse spread aqui, ó. Você pode aumentar o tamanho, deixar mais ou menos assim. E você pode fazer, por exemplo, uma outra dessa aqui de branco. Vou criar uma layer nova. Faz mais fina, seguindo aqui mais ou menos o desenho, tá? Vou fazer ela mais ou menos assim. Vou passar ela por aqui, fazendo esse desenho. Só para criar essa linha, né? Desse bug. Vou duplicar ela, mesclar. Vem aqui em filtro, blur, gaussiano. Vou jogar um pouquinho de desfoque nela. Dupliquei e mesclei de novo. Posso deixar ela aqui em screen mesmo, faz alguns refinos. E essa de baixo aqui, vou deixar ela um pouco mais escura. Abrir aqui o matiz e saturação, atalho Ctrl U. Ela fica aqui em imagem, ajustes, matiz e saturação. Vou escurecer esse vermelho só um pouco. Isso, só para dar um charme mesmo. E aí o seguinte, o que a gente pode fazer? Aqui com a ferramenta de Smudge mesmo, você pode pegar, por exemplo, deixa aqui essa força aqui mais alta um pouco, de uns 70%, e vai passando, deixar menos, uns 40%. E passa assim, ó, em alguns pontos, fazendo essas ondulações, ó. Esse ruído aqui que eu criei pode ser até menor um pouco. Basta você clicar aqui no olhinho, clica lá no Outer Glow e eu vou diminuir um tanto desse ruído, tá? Vou diminuir o tamanho dele aqui, deixar assim, e aí você faz esses detalhes assim, ó, passando para trás e para frente. Pode fazer bem pequenininho, tá? Então vou fazer dessa forma aqui, ó. Vai passando assim, e aí você vai criando, ó, aquele desenho. Aí se você quiser, você pode duplicar essa layer, coloca ela como modo de mesclagem, um soft light, um overlay. Ó, você pode deixar no modo soft light, duplica ela algumas vezes, mescla, ó, e aí dá esse efeito aqui dessa onda vermelha, tá?
Você pode usar um pouquinho de Gaussiano, do efeito Gaussiano, para dar um desfoque maior. E se quiser, você pode repetir esse processo criando com a branca, tá? Você pode desenhar uma branca aqui no meio, aqui eu vou deixar a vermelha mesmo. Mas você pode criar isso ou utilizar desse recurso aqui, por exemplo. Você pode pegar o mesmo pincel que eu utilizo, um pincel coringa, um pincel de criar sardas, tá? Vou deixar ele branco, vou criar uma nova layer aqui. Vou deixar o link do pincel de sardas aí abaixo, tem um vídeo onde eu ensino a fazer. Eu vou deixar disponível aí também. Você acessa a aula e vai ter o link lá para você baixar. E aí você faz alguns pontos assim, só para dar uma realçada mais nesse efeito, tá? Fazer alguns pontinhos assim, que ele dá um ruído e fica bem legal. Criar uma layer nova para fazer isso, tá? Fazer esse ruído assim em alguns pontos. Certo, uma vez feito isso, você pode fazer o seguinte. Vou na minha layer original, né? E eu posso pegar, por exemplo, dessa parte aqui que saiu aqui de fora, posso fazer uma seleção aqui por dentro. Tô fazendo com a Pen Tool, você pode fazer no laço, no que você preferir. Como essa onda aqui desse laser aqui, né, dessa energia tá mais forte, então dá certo de fazer dessa forma. Ele fica mais grossinho e vai ocultar ali a parte que não vai aparecer, ó, a parte que ficaria aqui abaixo no caso. Então vou fazer uma seleção desse pedaço, botão direito, Make Selection aqui. Até 0 funciona, vou deixar 2 aqui, só para garantir. E vou duplicar esse pedaço. Agora eu tenho o que? Fazendo essa cópia. Cliquei nessa layer, fiz a cópia, certo? Agora eu tenho uma cópia desse pedacinho aqui só. Vou desativar o olhinho de baixo, olha só. Agora eu tenho isso aqui, dessa forma. Tá, mas por que eu fiz isso? Porque essa daqui agora, se eu quiser editar ela ou fazer qualquer coisa nessa parte, eu consigo editar independente do meu fundo. Por exemplo, caso eu deseje fazer esse fundo meu aqui, ó, ele em tons de cinza. Então eu posso vir aqui a imagem, ajustes, Hue Saturation, certo? E eu posso tirar a saturação dele, agora ele ficou em tons de cinza só naquele pedaço, ó. Então eu posso ampliar esse aqui ou diminuir, tá vendo? Deixo mais claro, mais escuro, só mostrando aqui para você ver a diferença. E eu desejando fazer só aqui no meio, eu poderia vir aqui, imagem, ajustes, matiz e saturação, eu posso tirar a saturação só aqui no meio, tá? Então isso funciona muito bem. Aqui eu vou fazer o seguinte. Essa imagem aqui, para ela ter um impacto maior, eu vou deixar ela aqui no meio dessa forma. E essa aqui do fundo, eu poderia transformar ela, por exemplo. Vamos supor que eu viria aqui nos ajustes de matiz e saturação. Eu posso modificar a cor ali total, ó, tá vendo? E eu poderia fazer também o seguinte, imagem, ajustes, inverte, ó. Você pode deixar no negativo, que fica legal, dá um efeito aí diferente, tá? Então só passando uma dica mesmo, coisas que você pode fazer, tá? Então eu poderia utilizar aí vários recursos, vou deixar o inverso assim mesmo. Você pode trabalhar com a imagem inteira, brilho, contraste, você pode modificar tudo. Isso aqui é só para dar um aspecto diferente mesmo. Então você pode deixar dessa forma. E você também tem opções de colocar texturas, tá? Aplicar esses outros recursos que a gente tem aqui. Então como que eu faria? Esse aqui, ó, é bem legal, eu poderia... Vou girar ele aqui assim, não, vou deixar ele de lado mesmo. Vou ampliar ele mais aqui. Não precisa manter a proporção, tá? Vou ampliar ele aqui assim, dessa forma. Vou ressaltar bastante o contraste dele. Vou tirar um pouco da luz e ressaltar o contraste. E vou deixar ele aqui, por exemplo, como modo de mesclagem aqui em Lighten. Ó, o efeito que você deu, tá vendo? E aí eu vou tirar um tanto dessa opacidade, que aí já começa a ficar mais legal o efeito. Poderia utilizar, por exemplo, essa outra textura aqui, ó. Posso fazer um teste utilizando ela como modo de mesclagem overlay, tá? Sobrepor em português. E eu posso tirar um tanto dessa opacidade e dar uma apagada. Ou você cria uma máscara. Vou criar uma máscara para preservar ali. Crio uma máscara. Pego o pincel preto para apagar. E eu vou tirar um tanto aqui nessa parte do centro aqui, ó. Mais próximo do rosto dela. Mas nas bordas eu quero deixar. Então eu vou deixar aqui pegando aqui, ó, essa região para dar esse efeito de bug mesmo, tá? Então você pode fazer esse tipo de ajuste. Tem essa outra textura aqui também. Você pode somar. Eu vou ampliar ela aqui, ó, que aí parece um ruído mesmo de televisão. Você pode usar ele como modo de mesclagem, como Lighten. Ó, e dar uma apagada. Criar máscara, né? Criar máscara, dar uma apagada em algumas regiões. Ó. Esse aqui é até legal você fazer o seguinte, para ele ficar menorzinho. Eu vou deixar ele aqui normal, antes de eu ampliar. Para você preservar mais, né? Para valorizar mais isso aqui, você pode deixar ele assim. Vou duplicar ele. Joga aqui para o lado. Pronto, cria essa cópia. Você pode selecionar as duas, botão direito, mesclar camadas. Vou duplicar de novo, jogo aqui para baixo, mesclo de novo, duplico de novo, jogo para baixo. Então você cria esse efeito aqui, dá uma diferenciada, tá? Você consegue dar uma replicada maior nessa textura. Uma vez feito isso, agora sim eu uso o Lighten, ó, agora deu um charme maior, tá vendo?
Criei a máscara, pego o pincel preto, posso dar uma apagada aqui. Apague alguns pontos, preserve em outros, só para manter esse bug, para dar um efeito legal mesmo. E por fim a gente teria essa outra textura. Você pode aplicar isso aqui mais ampliado, só numa região específica. Por exemplo, se eu colocar isso aqui como color, ele vai dar um efeito bem doido aqui, ó, em saturação, por exemplo, ou color, olha só. Vou deixar isso aqui como saturação, olha lá que efeito legal. Eu poderia criar uma máscara aqui e dar uma apagada aqui nessa região. Eu apago mais aqui no meio. Tá? É mais ou menos nesse caminho para criação daquele tipo de concept, tá? E aí eu não quero que isso interfira naquela onda vermelha que a gente criou, né? Então eu vou selecionar isso aqui tudo e vou jogar para baixo, ó. Agora a onda vermelha está separada desse efeito. Você pode apagar com a máscara aqui em alguns pontos, só para preservar. E é basicamente nesse caminho a gente consegue fazer aí os efeitos, tá? Para replicar, por exemplo, para fazer como se fosse uma montagem exatamente nesse segmento, né? Duas fotos, aí você teria que ter duas fotos que batem, tá? Tem que ter duas imagens, e aí, em vez de a gente utilizar essa camada aqui que eu fiz esse recorte com o modelo desse jeito, a gente utilizaria uma segunda foto. Então isso aí você consegue fazer uns recursos, aí, umas firulas bem legais. Aí para finalizar, você pode trabalhar, por exemplo, com a layer de balanço de cores, tá? Color Balance. Você pode dar uma puxada boa no azul, por exemplo, vai nos seus canais aqui de sombra, vai nos highlights, puxa o azul para lá também. Adiciona um pouco de rosa, ó, você começa a dar um efeito diferenciado aí na sua imagem, tá? Dá um clima diferente. Então agradeço demais, espero que tenha sido útil. Se for necessário, eu gravo outro conteúdo relacionado ou similar. Mas como eu falei no início do vídeo, ela é uma aula mais avançada um pouco, é só uma ideia, tá? Para você conseguir chegar num resultado similar. E aí você precisar de algo bem específico, aí você tem que buscar as imagens certinho, que é mais uma ideia mesmo para fazer uma composição próxima, tá? Com o mesmo conceito. Então agradeço demais. Os links estão aí na descrição. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso completo está na descrição também. Valeu, sucesso!